Abrir comigo, irmãos, a Bíblia, o Salmo 85, a partir do verso 1. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Salmo 85, a partir do verso 1. Ou melhor, vamos aproveitar que o tempo não é nosso amigo e vamos ler somente o versículo 6, por enquanto. Amém? Salmo 85, verso 6 diz: Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Vou ler novamente. Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Senhor Deus e eterno Pai, nós oramos a ti nessa noite. Pedimos a tua graça, Senhor, que assim como o salmista uma vez orou, nós oramos, Senhor Deus, vivifica-nos. Torna a vivificar-nos como dantes. Nós pedimos isso no nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, antes de tudo, é bom nós esclarecermos o que significa o termo avivamento, porque embora se pregue muito e se ouça muito e se cante muito, poucos vão saber dizer qual é o verdadeiro significado do avivamento. Alguns vão dizer, bom, avivamento é quando as pessoas começam a chorar na presença do Senhor. E eu não vou dizer que não faz parte, porque faz. Mas essa não é a essência do avivamento. Avivamento, irmãos, também não é nada envolvido com emocionalismo, embora faça parte. Quero que os irmãos entendam, não é a essência do avivamento. Mas quando se tem avivamento, as emoções elas são afloradas. Portanto, até o mais duro coração perante a presença do Senhor, ele passa a chorar. Até o coração de pedra que existe, ele se quebranta na presença do Senhor. Isso faz parte do avivamento, mas essa não é a essência do avivamento. O avivamento é quando Deus ele decide descer sobre a igreja. E não é sobre uma pessoa, e não é também sobre a sociedade, é sobre a igreja. Então o Espírito Santo ele desce de forma sobrenatural, de forma única, e os corações começam a se compungir na presença do Senhor. Talvez a maior marca de um avivamento que exista é a conversão. Quando o avivamento desce sobre a igreja, as pessoas começam a se converter em massa. Então não é uma pessoa a cada um culto, não são 10 pessoas a cada um culto, não. 50 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, num culto começam a se arrepender de seus pecados e se converter ao Senhor. Prestem bem atenção. Quando Deus faz isso em uma pessoa individual, nós não chamamos de avivamento. Nós chamamos de renovação espiritual. É o que Deus faz quando Ele atinge um indivíduo em particular. Também não é despertamento, porque despertamento é quando Deus ele sai da esfera eclesiástica, ele sai do campo da igreja, e ele passa a habitar mais na sociedade, ele passa a agir mais socialmente do que espiritualmente. Então, existem conversões no despertamento, mas não são conversões em massa, como nós chamamos. Então, no despertamento, o que vai acontecer? Vai ter uma renovação política, acontecem renovações na área da saúde, as pessoas começam a se despertar de uma maneira que elas passam a largar as coisas que são humanas, normais, carnais. Foi o que aconteceu, por exemplo, na época ali, um pouco antes de Martinho Lutero, existe um homem chamado Jerônimo Savonarola, e ele era italiano, e na cidade onde ele morava, houve um grande despertamento, de maneira que os crentes, e também as pessoas do mundo, eles pegavam as literaturas que eles tinham, porque antes que houvesse uns vídeos de cunho sexual, haviam os livros também nessa partida. Então o povo ele começava a se arrepender do que estava fazendo, eles jogavam aqueles livros mundanos, e até
normais, livros de romance, livros de suspense, mas que não tinham nada a ver com Deus. Eles jogavam ali no centro da praça e atearam fogo naqueles livros. Os teatros, irmãos, eles estavam vazios, não porque as peças eram promíscuas, eram, mas não por causa disso, mas porque o povo preferia, quando desse 6 horas da tarde, ir para a igreja e não ir para o teatro. Então, o avivamento não é despertamento. Mas quando Deus ele enche a igreja no avivamento, o que acontece? Aquilo que acontece individualmente em uma pessoa, ou seja, o fogo do Espírito Santo que há em uma pessoa, ele passa a ser repartido com outras. De maneira que a igreja, num sentido total, ela passa a sentir o desejo de orar, ela passa a sentir o desejo de ler a Bíblia, ela passa a sentir o desejo de estar na presença do Senhor. O culto não começa e termina dentro da igreja, não. O culto ele passa a ser 24 horas. A reunião começa e termina, mas o culto ele não termina. É isso que é avivamento. O texto que nós lemos diz: não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? E nós temos algumas considerações a fazer a partir desse texto. Se os irmãos saírem desse culto e começarem a orar: Senhor, não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Meus irmãos, a tua oração vai ser mais importante do que a minha mensagem pregada hoje. Se você sair daqui, não estou falando que você não vai ou não precisa chorar, mas se você sair daqui sem chorar, se você sair daqui sem sapatear, se você sair daqui sem sorrir, mas se você sair daqui com o seu coração anelante por Deus e orando: Senhor, não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti, a minha mensagem já vai ter valido a pena. E se existe um objetivo na mensagem de hoje, um só objetivo, é que você saia desse culto fazendo essa oração. Certo pastor, ele estava muito preocupado, irmãos, com os resultados da sua mensagem. E aí, os irmãos eles saíam do culto, e o pastor dizia, ele dava a bênção pastoral e dizia amém. E quando o pastor dizia amém, o ambiente espiritual acabava. A igreja estava, glória a Deus, aleluia. Quando o pastor falava amém: rapaz, você viu o jogo de ontem? Menina, você viu o episódio da novela de ontem? Mas você viu que fulano falou para ciclano? Você viu que o fulano bateu no pai? E aí o pastor fez o seguinte: num certo domingo ele não pregou. Ele pegou um espelho e colocou na sua frente. E durante o período da mensagem, ao invés de pregar, ele começou a se barbear. Então o pastor, após terminar de se barbear, ele despediu a igreja. E a igreja não entendeu nada. E os irmãos saíram do culto dizendo: você viu o que o pastor fez no culto? Você entendeu o que ele quis fazer? Não, não entendi. E você? Também não entendi. Rapaz, que negócio diferente, nunca vi nenhum pastor fazer isso. Eu também não vi. No domingo seguinte, o pastor sobe ao púlpito para pregar. E ele disse: meus irmãos, a minha intenção na minha mensagem é que vocês saiam desse culto falando da pregação do mesmo jeito que vocês saíram falando que eu me barbeei. A minha intenção, irmãos, é que vocês como que se diz? Remoam a mensagem dentro do coração de vocês e passem a meditar na mensagem durante a semana. Porque as pessoas pensam que a pregação é um alimento somente para um dia, e não é. A pregação, irmãos, o culto, ele é alimento para uma vida toda quando você presta atenção, quando você deseja prestar atenção naquilo que está sendo anunciado. Então, se os irmãos saírem do culto hoje com essa mensagem no coração, já vai ter valido a pena. Aleluia. O profeta Abacuque, no capítulo 3, e versículo 2 do seu livro, disse: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da tua misericórdia. As palavras de Isaías, no capítulo 64, versículo 1, ele diz: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua
face. O que isso significa? Ele está dizendo: Senhor, quem dera o Senhor rasgasse os céus com as suas mãos e descesse sobre a sua igreja, de maneira que o fogo que nos incendeia no culto não seja somente um fogo das 6 às 8 horas da noite, não, que seja um fogo que nos atormente às 3 horas da manhã quando nós estivermos dormindo, que seja um fogo que nos impulsione a orar às 7 horas da manhã quando nós acordamos, às 11 horas da noite quando nós vamos dormir. Então, irmãos, isso é o avivamento. Quando o desejo por Deus não se limita às 4 paredes da igreja, não. Quando o desejo por Deus ele passa a ser não no tempo, mas dentro de você, de maneira que o seu coração seja incendiado por Deus, de maneira que o seu primeiro pensamento, quando você acordar, seja o Senhor, e o último pensamento antes de você ir dormir seja o Senhor. Somente a presença do Senhor, irmãos, é suficientemente bom, claro, para o coração do homem. Não existe nada que possa suprir a necessidade do homem, senão a presença gloriosa do Senhor. Por isso que o salmista, no Salmo 119, versículo 154, ele diz: pleiteia, Senhor, a minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. Essa oração do Salmo 85, verso 6, irmãos, ela precisa ser feita. Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Não vai fazer de novo, Senhor, o que o Senhor uma vez fez na minha vida? Aleluia. Os personagens bíblicos, Glória a Deus. clamavam por avivamento. Os homens e mulheres de Deus, de todos os períodos da história, clamavam por avivamento. Os avivalistas clamavam por avivamento. Aleluia. E você? E você? Você tem clamado ao Senhor por avivamento? Eu tenho clamado ao Senhor por avivamento? Nós temos clamado ao Senhor por avivamento? Quando o Senhor nos aviva, irmãos, a presença dele fica tão real, tão real, que é como se você estendesse a mão e conseguisse pegar nos seus vestidos, que é como se você fizesse assim, ó, e conseguisse sentir o seu cheiro. O avivamento torna a presença de Deus tão real, que você diz para o seu irmão, você diz para o seu amigo, você diz para qualquer pessoa, que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar ele não sabe viver. Em outro lugar ele não ousa viver. Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Oxalá, irmãos, queira Deus que nós soubéssemos orar. Mas como diz Spurgeon, eu temo que nós não sabemos. Os homens piedosos da antiguidade, quando oravam, eles eram sinceros no seu coração. Eles não estavam preocupados com a estrutura, com a eloquência, nem eram exigentes quanto à beleza das suas frases. Mas quando eles oravam, a presença do Senhor se aproximava dos seus corações. Talvez nós estejamos orando por um avivamento, mas talvez nós não estejamos orando por um avivamento, sinceramente, com o coração sincero. Por quê? Talvez você diga: Senhor, eu quero que o Senhor nos avive, mas dentro do seu coração você não quer que Deus te avive. Você não quer que Deus avive a igreja. Você quer que o seu problema seja resolvido. Você quer que a doença que você tem seja curada, que o pecado que te oprime você seja liberto, que a sua família esteja na casa do Senhor, mas você não quer por avivamento. Talvez você queira as bênçãos de Deus, mas você não queira o abençoador. Nós precisamos orar, irmãos, sinceramente por isso. Talvez não exista causa mais importante da igreja do que avivamento, porque o avivamento produz missões, e tudo o que Deus faz através de missões. Então, quando Deus incendeia a igreja, Ele não incendeia um indivíduo,
Uma igreja, irmãos, pode ter obreiros bons, músicos bons, porteiros bons, pregadores bons e não ser avivada. Isso pode acontecer, mas eu tenho que dizer para os irmãos, não deve acontecer. A oração que nós devemos fazer é: não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti. Você precisa sair desse culto com essa preocupação no seu coração. Você precisa olhar para dentro de você e dizer: eu estou agradando a Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou orando tanto que Deus quer que eu ore, eu estou vivendo um ambiente espiritual como Deus quer que eu viva. E se a resposta for não, eu convido você a orar nessa noite: não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti. Jesus orava. Certa vez os discípulos estavam procurando por Jesus. Isso é registrado em Marcos capítulo 1, versículo 35. Procuraram por Jesus. E onde Jesus estava orando. E levantando-se, Deus te abençoe, será uma bênção. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Não houve um homem mais santo do que Jesus. Não houve um homem mais puro do que Jesus. E mesmo assim, quando procuravam Jesus de madrugada, ele estava orando. Antes de Jesus escolher os seus 12 discípulos, a Bíblia diz que ele passou a noite inteira em oração. Antes de Jesus andar por sobre as águas, a Bíblia diz que Jesus passou a noite inteira em oração. Aleluia. Antes de ser entregue para ser crucificado e morto, a Bíblia diz que Jesus estava no Getsemane orando. Aleluia. E a oração de Jesus era tão simples, irmãos. João capítulo 17, Lucas, versículos 25 e 26. Jesus não orava com eloquência nas palavras, mas ele usava a linguagem que o povo usava. Aleluia. E lá na sua oração sacerdotal, João capítulo 17, do primeiro ao último versículo, ele ora. E olha as palavras que Jesus usa: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e não farei conhecer mais, para que o amor com que me tenhas amado esteja neles, e eu neles esteja. Aleluia. Qual dessas palavras vocês não conhecem? Qual dessas palavras? Jesus orava com palavras simples, irmãos. Mas ele diz em João capítulo 11, quando o seu amigo morre, Lázaro, ele diz: Senhor, Pai, eu oro para que o Senhor me ouça, mas eu sei que o Senhor sempre me ouve. Por quê? Porque ele era Jesus? Mas porque ele orava com um coração sincero perante a presença do Pai. Elias, vai em 1 Reis capítulo 18, versículos 36 e 37. Ele faz a oração que alguns dizem que é a oração mais curta registrada na Bíblia. Ele fez uma proposta aos servos de Baal, que o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que desde a manhã até o meio-dia, os servos de Baal, eles cortavam os seus pulsos, e eles subiam em cima do altar e pulavam em cima do altar, e gritavam durante horas, pedindo para que Baal incendiasse aquele holocausto. E chegou a vez de Elias, irmãos. Não precisou de muita coisa. Ele ajeitou o holocausto, ele colocou 12 pedras em volta do altar, ele derramou água em volta do altar, ele ergueu seus olhos para o céu e disse: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que só tu, Senhor, és Deus, e que fizeste tornar
o teu coração para trás. O versículo seguinte diz: então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, o pó, e aí não bebeu a água que está no rio. E que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Nós precisamos orar, irmãos. E se existe uma mensagem, nós vamos passar 3 quintas-feiras falando do tema avivamento. E eu desconheço mensagem mais própria para iniciar esse propósito do que a mensagem que eu estou pregando nessa noite. Se nós queremos avivamento, nós devemos aprender a orar sobre o avivamento. Quando você for orar ao Senhor, escolha um lugar e escolha um horário, e não largue eles de jeito nenhum. Não negocie por nada. Quando o seu relógio apitar, o que você vai fazer? Levante-se, vá até aquele lugar, dobre os seus joelhos e diga: Senhor, não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti. E quando nós aprendermos a fazer essa oração, sinceramente, com o coração derramado na presença do Senhor, porque a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Então Ele levanta do trono, Ele rasga os céus e Ele derrama sobre nós as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade, irmãos. Espero que você tenha entendido a mensagem de hoje. E que o Senhor inflame o nosso coração. Talvez demore alguns dias, algumas semanas, alguns meses ou alguns anos. Mas quando Deus derramar o avivamento sobre nós, você e eu diremos um ao outro: valeu a pena todo o esforço. Aleluia. Por isso, ore ao Senhor. Ore ao Senhor dizendo: não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti. Deus abençoe os irmãos.